Amém, queridos? Boa noite. Deus abençoe, graça e paz. Estamos iniciando hoje uma palavra da terça do propósito. Eu tenho plena convicção de que todas as vezes que é liberada a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, você que está aqui, você que vai entrar, você que vai ver posteriormente, eu tenho a plena convicção que a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela acessa o coração. Hebreus 4,12 vai dizer que ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e ela vai lá nas juntas e medulas, né? Então é muito importante nós aproveitarmos esse tempo. Talvez você esteja aí no conforto do seu lar, na condução, mas é importante que você esteja conectado, que você absorva aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Antes de iniciarmos o contexto bíblico, eu quero dar alguns avisos da nossa programação de domingo, né? Final de semana, quinta-feira, amanhã, quarta-feira, nós temos aquele jejum que nós precisamos aprender a resgatar alguns valores. Os valores que nós precisamos aprender a resgatar é de ter o nosso tempo a sós com Deus. Então, na sua casa, você vai ter aquele tempo a sós com Deus, independente do período que você consiga fazer, mas aproveite essa oportunidade para estar com Deus, ligado com o Pai, amanhã, na sua casa, no seu local de trabalho. Aproveite essa oportunidade. Avisar também os irmãos, quinta-feira nós teremos a imersão que é 100% online. Estamos pedindo direcionamento a Deus já para o mês de abril, que iniciou hoje, iniciou hoje o mês de abril. Então nós já estamos pedindo um direcionamento para referente tanto às terças quanto às quintas-feiras. No sábado nós teremos o nosso jejum. Atenção, você que está aqui no presencial, você que está aí online, é muito importante o nosso jejum, porque o direcionamento que Deus nos deu é aquele tempo onde a gente consagra um mês que nós entramos. Então nós vamos consagrar o mês de abril. O mês de abril não é um mês comum, não é só para muitos um mês de chocolate, mas para nós que professamos a fé verdadeira, do Evangelho verdadeiro, e entendemos que o mês de abril é um mês de divisor de águas, tá? No nosso calendário, que não é diferente do calendário judaico, mas no nosso calendário, porque ele fala muito sobre o amor do Pai, do Criador, para com a obra da sua criação. Então eu quero convidar você para sábado, 9h30 da manhã, Rua Godofredo Viana, número 500, sábado de manhã. Venha em jejum. Nós teremos um tempo de consagração, oração, palavra, clamor, colocar os propósitos diante do altar do Senhor. E domingo a escola bíblica dominical, 4 horas, e logo após a escola bíblica, o culto de celebração. Vou pedir para que você fique de pé, você que está na sua casa e acompanha conosco. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, coloca para mim, por favor. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. A partir do verso 8, eu estou usando a nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus: Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-lhe o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o sacrifício. Nesse exato instante em que Saul terminava de oferecer o sacrifício, o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas.
prontos para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu a um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O Senhor fala conosco nessa noite, assim como todas as vezes nós suplicamos a Tua presença, a Tua misericórdia, suplicamos que o Senhor nos dê clareza de entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, querido, tome o seu assento. Deixa eu pegar um pouquinho. Essa palavra Deus nos deu semana passada, até foi a aula dominical, domingo, falou sobre Saul. Nós finalizamos o mês de março falando sobre tomadas de decisão, e Deus nos deu uma palavra muito forte no culto de domingo, aonde quando Jesus ele pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Sabe, irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A gente precisa estar atento, porque eu não vou falar que a vida é curta, porque a Bíblia vai nos dizer que o número de dias que viveremos nessa terra já está escrito, mas nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Às vezes nós temos tantas oportunidades para servir, para trabalhar, para orar, para pregar, e nós colocamos como prioridade a outras coisas do que fazer a obra de Deus. Eu preciso que você entenda que Saul não foi um homem mau. Sabe, às vezes as pessoas, talvez você já tenha ouvido que Saul foi um homem mau, perverso. Não, Saul ele não foi um homem mau. Saul se perdeu no meio do processo. Nós precisamos entender que todos nós, homens, mulheres, independente da quantidade da questão de ensino, da questão de conhecimento, independente do tempo de experiência de vida, todos nós, se não nos posicionarmos corretamente, se não compreendermos os mandamentos do Senhor que ainda estão vivos, nós poderemos perder a visão. A visão de Saul, ele chegou a um determinado momento da vida dele que Saul ele não almejava mais a glória de Deus. Sabe, quando Jesus ele pergunta para os discípulos, ele pergunta para a multidão e fala assim: vós, quem dizes que eu sou? Jesus ele está trazendo a um tempo um entendimento. Vocês estão vendo milagres, vocês estão recebendo, como diz a minha sogra, benécias, vocês estão desfrutando de grandes coisas, mas para vocês, quem eu sou? E às vezes nós achamos que nós conhecemos a beleza da glória de Deus só pelo fato de vir à igreja, de servir, mas de acordo com o processo da caminhada cristã, o processo das oportunidades, o processo da necessidade de entender o que significa a palavra obediência e submissão, revela quem Deus é para nós. Na vida de Saul não foi diferente. Saul ele começou bem, e às vezes a gente está muito preocupado em começar bem. Às vezes a gente está muito preocupado em começar sendo aplaudido, em começar recebendo elogio, em começar tendo apoio, em começar tendo coro. Nós precisamos entender que o começo, a Bíblia fala lá em Jó, o começo pode parecer modesto, mas o final será extraordinário.
Mas o final só é extraordinário quando há obediência e submissão à palavra de Deus. Saul, ele começou de uma forma modesta, ele não pediu o trono. Ele não pediu para ser rei. Saul veio da tribo de Benjamim. Saul, ele estava procurando o que havia perdido. E aí, irmãos, ele acabou recebendo a oportunidade. E a Bíblia vai dizer que Saul reinou por 42 anos. É muito tempo. É ou não é muito tempo? 42 anos, irmãos, reinando. Só que o governo, a bênção de Deus sobre a vida de Saul não durou 42 anos. Eu preciso que você entenda porque Saul, ele começou bem, mas quando chegou um determinado momento, quando chegou um momento crucial, e para mim, para você, esse momento crucial é todos os dias, aonde Deus, ele dá uma ordem, nós precisamos cumprir essa ordem. E às vezes nós achamos que nós precisamos cumprir a ordem baseado no nosso entendimento, baseado no nosso conceito, baseado naquilo que nós achamos que é correto. Não vou falar para você, se Jesus te deu uma ordem, e se você cumprir baseado na sua emoção, baseado no teu entendimento, você nunca vai cumprir a ordem do Senhor corretamente. Deus, ele deu uma ordem para Saul, e Saul entendeu que ele não precisava cumprir a ordem daquele jeito. Sabe, Deus é muito detalhista. Quando ele fala, ele dá detalhes. E aí simplesmente Saul, ele cumpriu do jeito dele e não do jeito que Deus quis. E ali começou o declínio na vida de Saul. Só que eu preciso que você entenda o seguinte: os olhos de Saul em todo o tempo, durante 42 anos, nunca esteve no Deus de Israel. Os olhos de Saul esteve no trono. Os olhos de Saul esteve voltados para o trono. Sabe, irmão, nós precisamos entender essa palavra nessa noite. Aonde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão em quem nos aplaude, em quem nos apoia. Os nossos olhos estão em quem está do nosso lado, em quantas pessoas estão ao nosso redor, ou os nossos olhos estão no Deus que nos capacitou? Saul, ele perdeu a visão. Sabe, e aí você vai entender, um homem, Saul tanto perdeu a visão, que era um homem que ele estava ali, apto na batalha, apto na guerra, e o povo de Saul, ele era vitorioso, tanto que as mulheres, depois da vinda de Davi, tinham um cântico, Saul matou milhares, ou seja, Saul, ele tinha entendimento na batalha. Saul, ele tinha sim as habilidades. Só que na hora de enfrentar o gigante para defender o povo que ele estava governando, ele não foi. Poxa, mas ele é rei. Ele é o rei Saul. Ué, querido, o rei tem que ir na batalha. O rei não pode se omitir. Mas por que? Eu vou falar para você por quê. As situações foram tomando uma proporção tão grande, que Saul só olhava para as benesses. Ele só olhava para as coisas boas. Ele só olhava para o quê? Para o trono, para a coroa. Ele só olhava para aquilo que ele estava obtendo, por estar naquela posição. E às vezes no dia de hoje nós somos iguais. E nós só estamos olhando para aquilo que Deus pode nos dar.
Sabe, quando eu olho para essa situação, quando eu estou falando de Saul, eu vejo a multidão lá no Novo Testamento. Porque a multidão estava olhando aquilo que Jesus podia dar, aquilo que Jesus podia fazer, mas a multidão não estava olhando quem Ele era. Agora eu vou falar para você nessa noite: quando eu sei quem Deus é para mim, eu obedeço, sem se preocupar saber se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo. Quando eu entendo quem Deus é na minha vida, eu me submeto à vontade dEle, sem me preocupar em se aceito por A ou por B. Mas Saul não entendeu isso. Ele estava tão preocupado com as pessoas que estavam indo embora. Ele estava tão preocupado, por quê? Porque os inimigos estavam vindo, que a prioridade do coração dele foi fazer algo que não foi lhe ordenado. Mas vou falar para vocês, queridos, não importa o que Deus mandou você fazer, faça, mas nunca faça esperando receber algo em troca. Só faça. Uma das coisas que corrompe o coração do homem, uma das, são os aplausos e elogios. É verdade. Irmão, quando você está tendo aplauso e elogio, seu ego está. Aí quando não tem o aplauso e o elogio, alguma coisa está errada. Aí você já se sente como? É abaixo, ruim. Aí você sai, pô, hoje ninguém me aplaudiu, o culto hoje não foi bom. Ah não. Ai, ninguém virou no manto, o culto. É aquela nossa preocupação, porque a gente está preocupado em ver o que as pessoas fazem, porque, agora eu vou falar para você, aquilo que as pessoas exteriorizam mediante o seu trabalho, o seu serviço, para nós, homens, diz muita coisa. Mas a gente está mais preocupado com a aceitação da humanidade do que a aceitação do Criador da humanidade. Saul estava mais preocupado em se garantir no trono. E a preocupação dele, essa passagem fala sobre isso. Ah, porque uma parte está debandando, deixa embora. A gente tem que parar com aquela preocupação assim. E não é diferente dos dias de hoje, tá, irmão? Ah, não, porque fulano está saindo, deixa embora. Aleluia. Agora eu vou falar para vocês. Jesus, ele fala muito sobre saída e permanência no Evangelho de João. João capítulo 15, ele vai falar sobre a videira verdadeira, que uns ele poda, outro ele corta. É aquele que fica e o outro que sai. A gente precisa entender que isso faz parte do processo. Só que Saul, ele estava mais preocupado com o que as pessoas pensariam, porque Samuel estava demorando. E muitas vezes nós estamos achando assim, porque Samuel apontava para a bênção de Deus, a presença. Então, Deus na terra, não, Deus está demorando, O que as pessoas vão pensar? E a gente acaba tomando atitudes, decisões erradas, baseadas no que as pessoas irão pensar, e não naquilo que Deus mandou fazer. Quero falar para vocês hoje, o fator obediência não só te garante na eternidade, mas mantém a dinastia da tua família. Uma vez, a gente estava lá na Mananciais, foi o Gustavo que pregou sobre a dinastia lá no livro de Samuel. A obediência a Deus, a submissão a Deus, não só te garante na eternidade, mas garante a bênção sobre a tua casa. Saul queria que a casa de Saul permanecesse. E talvez você pode dizer assim, pastor, não queria isso, não, o que está escrito aqui, querido? Lá no verso 13, coloca para mim, por favor, verso 13. O que está escrito aqui no verso 13? Vem chegando, né? Vem esperando.
O 13, 1 Samuel 13, verso 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel, não guardou o mandamento que o Senhor... Olha, primeiro deixa aqui, guarda isso que eu vou falar para vocês. Eu sei que talvez essa palavra seja uma palavra dura, mas quantas vezes nós estamos agindo como tolos? Porque não estamos guardando o mandamento de Deus. Estamos guardando quem nos feriu, quem nos aplaudiu, quem nos deve, quem a gente está esperando chegar, as promessas dadas, as promessas liberadas, estamos guardando e aguardando, contando o número de dias. Mas o mais importante, que é guardar os mandamentos, isso não guardamos, porque estamos sendo tolos. Porque quando eu guardo mais a promessa do que aquele que me prometeu, eu estou de olho naquilo que Deus pode me dar e não naquilo que Ele é. Tem alguém entendendo? Diga amém, queridos? Amém? E eu preciso que você entenda. Ele vai dizer: o mandamento que o Senhor, seu Deus, já me deu. Guarda isso, seu Deus. Aqui Samuel ainda está falando, é o seu Deus. É o Deus que mandou te ungir. Foi o Deus que te trouxe até mim. É o seu Deus. Naquele momento era o Deus de Saul, só que as coisas mudaram depois. Me deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Sabe aquele... O que significa para sempre? Aqui fala sobre dinastia, sobre a continuidade. Porque quando Deus levanta Davi, tem muita gente que fica focando nos pecados de Davi, nos erros de Davi. Davi errou como qualquer um, é homem. Mas uma coisa que me deixou fascinado, a forma como Davi tratava e levava com seriedade as coisas de Deus, porque lá em Salmo 51, ele vai fazer uma declaração extraordinária. Mas Deus depois ele chega e fala assim: Davi, não vai faltar ninguém, vou manter o teu trono de pé, a casa de Davi. Isso era o que Saul queria. Saul queria isso para ele. Saul queria isso para a casa dele. Mas por que Deus tirou isso de Saul? Por causa da desobediência e a falta de submissão. Não, pastor, foi só desobediência. Não foi. Porque não existe obediência se você não se submete. Você primeiro tem que se submeter para obedecer. E às vezes nós achamos que a obediência cega, como alguns falam, é suficiente. Meu irmão, não existe obediência sem submissão. Saul, até aquele pesado momento, ele começou bem, mas ele entendeu que ele não precisava mais de Samuel. Se Samuel era o profeta, juiz, representava a voz de Deus na terra, olha só o que Saul fez. Eu não vou esperar a voz de Deus chegar. Eu não vou esperar o profeta chegar. Eu não vou esperar o ungido de Deus chegar. Eu também sou ungido. Eu vou fazer porque eu me acho habilitado para tal. E às vezes nós estamos agindo como Saul. E eu vou falar para você, o pior é quando nós agimos como Saul, com conhecimento. Uma coisa é quando você faz sem conhecimento. Agora, quando você faz com conhecimento, é pior. E Saul sabia. E quantas vezes nós estamos fazendo as coisas erradas, sabemos que é errado. Sabe, irmãos? Eu estava hoje na terapia, lá do Ana Luísa, e eu ouvi algo, vou falar. Aí nós saímos, né? Eu ouvi algo na conversa de crente, né? Estava eu, Liliane, assim, aí uma senhora falando, não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e ela falou algo
Lidiane olhou para mim, eu olhei para ela e falei, eita! Sei nem que foi igreja que ela era. Aí eu falei, vou anotar. Ela disse assim: o problema do crente mimado é achar que aquilo que ele recebe não é para ele, é para o outro. O problema do crente mimado é achar que aquilo que ele recebe é para o outro. Hã? É achar que é para ele, não para abençoar o outro. O que Saul recebeu? Saul recebeu o que? O governo de Israel. E ele estava pensando em abençoar quem? A sua família, a sua casa. Tudo aquilo que Deus coloca na tua mão, querido, na tua mão, tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, nós precisamos olhar com os olhos do reino de Deus. Deus colocou algo na nossa mão, é para abençoar outros. Por que Deus botou a graça na mão de José? Quantos anos de seca, quantos anos de desespero, quantos homens e mulheres, famílias, José foi usado para abençoar? Foi só os crentes? Foi só os pentecostais? Foi só os da igreja da parede preta? Não, irmãos. Quantos foram usados, foram abençoados por intermédio da graça que Deus colocou na vida de José? Mas Saul quis para ele e para a sua casa. Irmão, não deseja o trono. Porque quando a gente deseja o trono, a gente está fugindo do propósito. Pastor, mas o que é o trono? Não deseja um microfone, irmão. Não deseja um título, não deseja um status, uma posição eclesiástica. Você, pastor, mas o que eu vou desejar então? Ser como Jesus. Eu vim para servir, não ser servir. A palavra de Deus é tão linda que ela fala assim, que é Deus quem levanta pastor. É Deus que dá o pastor para a ovelha, para o povo. E aí quando a gente vai querer fazer as coisas na força do braço, pessoas são levantadas, acabam ferindo. Saul fora da visão, irmão. 42 anos de reinado. Ficou só 7 dias com a presença de Deus. E 42 anos reinando e somente 7 dias com a graça de Deus. Deus permitiu, por quê? Pastor, mas por quê? Porque Davi ainda não tinha nascido. Quando Saul fez o que fez, Davi ainda não tinha nascido. Então, quase vou falar para você, quando Deus chegou para Samuel e disse que iria levantar outro, ele já estava gerando Davi. Então, eu preciso que você entenda, a vida é feita de oportunidades, nós sabemos isso, e Deus tem nos dado oportunidade nessa casa, a oportunidade de servir, a oportunidade de adorar, de ser fiel, de se comprometer com o Evangelho. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade, Deus levanta outros, Deus levanta outros, Deus levanta outros, e a nossa falta de obediência à vontade de Deus afeta a nossa casa. A casa de Saul toda foi afetada. Toda foi afetada, irmãos. Irmãos, a idolatria tinha parado. Saul perdeu a graça, ele foi procurar o quê? Não tinha parado a idolatria, por que o rei não mandou parar? Agora, por que o rei vai em busca de algo que já estava extinto? A ausência de obediência, a falta de submissão a Deus. Eu não vou falar que traz desgraça sobre a casa, mas aquilo que Deus projetou para você e para a tua casa. Pastor, não pode, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Opa! Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas aquilo que o homem precisa fazer, Deus não vai fazer, irmão. Qual é o papel de Saul? Era ficar aguardando Samuel. Quando Samuel não chegasse,
Meu papel é ficar aguardando Samuel. Só que se você for ler, se aprofundar, Saul não errou só em esperar. Deus mandou matar, Saul preservou Agag. Deus mandou acabar com tudo. Saul não está aguardando. E olha a desculpa de Saul, é para poder sacrificar a Deus. Obediência melhor do que sacrifício. Então a gente precisa entender nesse início de mês, hoje, 1º de abril, que muitos chamam como dia da mentira, mas existe a verdade nesse local que é Jesus. Eu preciso entender que Deus está requerendo de nós, principalmente nesse mês de abril, que fala sobre uma linda história de amor. Alguém se sacrificou por mim, por você. Vamos obedecer a Ele, vamos nos submeter a Ele, porque Deus ele tem uma história linda para a nossa casa. Ele tem uma história linda para os nossos filhos, os netos. Deus ele tem uma história linda, mas vai se cumprir mediante o nosso posicionamento. Aleluia. Aí talvez você venha assim, pastor, mas não, mas Deus lembrou, Deus fez Davi lembrar, e até chegar no Mefibosete, fez. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, se Saul não tivesse feito o que fez, Mefibosete não teria ido para Lodebar. Então são situações que a gente precisa entender o que é desobediência a Deus, a falta de submissão a Deus gera, não só para a gente, mas gera para a nossa casa. Amém? Então, com essa palavra, queridos, eu falo para você nessa noite, olha, hoje é terça no propósito. Eu não sei aquilo que Deus falou ao teu espírito, eu não sei o propósito de Deus para a tua vida, para a tua família, mas de uma coisa eu sei, que se nós fizermos a nossa parte, eles verão a glória do Senhor. Amém. Eles verão. Não, mas eu estou falando eles, teus vizinhos, tua parentela vai ver a glória do Senhor sobre a tua vida e sobre a vida dos teus filhos. Eles verão, porque quando nós obedecemos, Deus ele não faz barganha, mas Deus ele é justo, ele é justiça. Amém. Existe uma geração que tem aí, uma geração que está valorizando muito aquilo que Deus pode dar. Isso não é bom. Hoje eu estava conversando com um pastor. Ele não vou falar o nome do pastor, mas é um homem de Deus, uma igreja abençoada. E ele chegou para mim e falou assim: mas o quê? A minha igreja é pequena. Eu falei assim: que isso, pastor? Sua igreja é pequena? Pastor, não tem. Mas ele foi definir a definição de pequeno, porque olhar os olhos naturais, a nossa companhia, mas é Deus que manda o povo. Aleluia. É Deus que dá. Logicamente que a gente precisa fazer a nossa parte a campo. Mas às vezes Deus já deu. Vai ser esse aqui, vai ser mais um pouco mais, vai ser. É Deus que dá. É verdade. Irmão, porque senão a gente vai entrar numa neura achando que está tudo errado. Achando que está tudo errado. Mas quando há obediência, quando há palavra de Deus, até aquele que está errado, Deus transforma e conserta. Porque aonde Deus está, na casa, Ele faz tudo da vontade dEle. Que nós possamos aprender essa palavra. Amém. Com a vida de Saul, ele começou bem, mas ele se perdeu, porque ele quis aquilo que os benefícios da posição, né? Aquilo que a posição poderia dar. Eu e você estamos numa posição, nossa posição é de servo. Nós estamos, não existe maior nem menor nessa casa. Todos nós somos filhos diante de Deus, ovelhas. Aleluia. Mas Deus colocou algo na nossa mão para fazer.
que nós precisamos e vamos fazer. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, para a gente poder terminar. Que você receba essa palavra hoje. E que você lembre que Jesus ele nos perguntou, como nós falamos no domingo: e vós, quem dizes que eu sou? Um realizador de sonhos? Um homem que faz milagres? Um Papai Noel? Não. Se nós vimos Jesus dessa forma, nós não estamos adorando quem Ele é, mas estamos adorando aquilo que Ele pode fazer. Aí a gente acaba se perdendo no meio do processo. Precisamos adorar quem Ele é, precisamos adorar o que Ele é, precisamos adorar aquele que criou o céu e a terra, aquele que do nada faz tudo. E se Ele disse: vai, vai, fica, fica, para, que Ele mandar fazer, nós precisamos fazer. E isso vai garantir a bênção de Deus sobre a nossa casa. Amém. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua instrução. Eu venho te suplicar, Espírito de Deus, que o Senhor nos abençoe. O Senhor deu uma oportunidade para Saul. Todos os dias o Senhor tem nos dado oportunidade. Eu quero pedir perdão ao Pai, porque às vezes nós não estamos agarrando a oportunidade. Estamos vendo, mas não estamos agarrando. Às vezes nós colocamos como prioridade não aquilo que o Senhor nos dá para fazer, mas aquilo que as pessoas querem que façamos. Aquilo, o tempo que nós achamos que é propício, mas nós queremos nos comprometer mais contigo, Deus. A oportunidade quem nos dá é o Espírito Santo. E nós vamos agarrar essa oportunidade, Deus, sem se preocupar, conforme Saul se preocupou com as pessoas que estavam indo, com os inimigos que estavam vindo. Senhor, a tua palavra diz que tua é a guerra. Então, nesse exato momento, ó Pai, nós queremos nos colocar como filhos, mas filhos maduros. O filho maduro, ele entende que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O filho maduro, ele entende que nós precisamos não desejar o trono, mas desejar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que queremos, Senhor Jesus. Porque quando desejamos a Cristo, olhamos a beleza que Abraão viu, ao ponto de sair da casa, abandonar da sua família, abandonar tudo. Quando olhamos para a tua beleza, nós vemos aquilo que Paulo viu, ao ponto de dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando olhamos para a tua beleza, Deus, nós nos submetemos à tua vontade. Então abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ver aquilo que tu queres, para que nós possamos entender que a tua palavra, a tua vontade, é ela que vai nos garantir, é ela que nos mantém de pé. Abra os nossos olhos para que possamos compreender que obedecer é melhor do que sacrificar, Deus. Senhor, nós não queremos valorizar a nossa posição, mas queremos valorizar o teu amor na nossa vida. Porque a tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu. Então, Jesus, nós vamos obedecer, Pai. Nos ajuda, nos abençoa. Senhor, abre os olhos da tua igreja, abre os olhos dos ouvintes, aqueles que verão em algum outro momento. Que todos nós possamos ouvir, abrir os nossos olhos e nos comprometer com a tua palavra, com obediência, nos comprometer com os mandamentos. Os mandamentos ainda estão vivos. Os mandamentos ainda estão vivos. Nós precisamos nos comprometer com a tua palavra, Deus. Às vezes nós estamos reclamando porque não temos, porque perdemos, mas nós não nos comprometemos contigo. Hoje nós temos que nos comprometer com a tua palavra. Abra os nossos olhos, Deus, porque tudo aquilo que estamos vivendo é fruto da tua escolha na nossa vida, é fruto do teu amor na nossa vida, Pai. O teu amor nos alcançou, Deus. Então hoje, ó Pai, nós nos
submetemos a tua vontade. Nós entendemos que a tua vontade não é a nossa. Nós entendemos que a tua vontade é soberana. E nós nos submetemos à tua vontade. E obedeceremos a tua palavra. Obedeceremos aos teus mandamentos, Deus. Obedeceremos. E eu tenho certeza que a tua palavra vai se cumprir sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos filhos dos nossos filhos, sobre toda a nossa casa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, querido, Deus abençoe a tua vida. Da mesma forma que você vem em paz, você retorna em paz. Estamos terminando. Não esqueça, sábado é jejum. No sábado, no jejum, eu já vou passar a data da nossa ida ao sítio. Glória. Já temos a data. O horário de saída daqui, o horário de saída do sítio, já vou passar no sábado, dia 3. Meus irmãos, sábado, dia 3 não, 6. Não, 5. Agora 5. Sábado, dia 5. Então, sábado, dia 5 é jejum, 9h30 da manhã. O nosso compromisso é com a palavra, é com Deus. Amém? Santificai-nos hoje em nome de Jesus. Amém? Diz minha oferta essa culto a Deus que você que está nos assistindo online. Dia 5 nós temos que pagar o aluguel. A nossa chave Pix é 10-193-915-2000 contra 03. Eu vou repetir pausadamente para que você esteja ouvindo, anote aí. Se Deus te impulsionar, você abençoa o ministério. A chave Pix é o CNPJ 10-193-915-0002 dígito 03. Abençoa lá para que nós possamos continuar honrando e não envergonhar o nome de Jesus nessa casa. Nós temos dia 5 o aluguel, dia 6 a igual, a conta de água. Nós temos dia 11 conta de luz. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai prover, que a obra é dele, não é nossa. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Despede teu povo com a tua presença. Que tenhamos, Senhor, no fim de noite abençoado. Obrigado pelos livramentos, visíveis e invisíveis. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz. E obrigado por quem o Senhor é na nossa vida. Que possamos retornar em paz e abençoar os nossos parentes, nossos filhos. Guarda essa rua, guarda esse local, guarda esse quarteirão, no nome de Jesus. Que todo local que colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor possa estar conosco todos os dias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Senhor esteja habitando sobre a tua vida e sobre a tua família de agora e para sempre. Aquele que crê, recebe e aceita essa palavra. Diga amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz, em nome de Jesus. Te vejo presencial domingo. Domingo, 9h30 da manhã, perdão, sábado, 9h30 da manhã e domingo, escola bíblica dominical, e logo após o culto de celebração. Fique em paz.